Feliz é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, nem se junta aos pecadores ou zombadores. E se eu te dissesse que a Bíblia pode ter resposta para os dinossauros? E se Adão e Eva não fossem, na verdade, os primeiros humanos da Terra? E se a mulher de Caim fosse uma peça de um enigma muito maior do que imaginamos? Essas são algumas das perguntas mais pedidas nos comentários da Sagrada Timeline. E hoje, no nosso novo quadro-guia, a equipe vai direto ao ponto, sem enrolação, sem rodeios. Aqui você encontra reflexão, mistério, ciência e fé. Tudo em um só lugar. Mas atenção, o que você vai ouvir aqui não é a verdade absoluta da Bíblia. É a visão da Sagrada Timeline, fruto de pesquisa, reflexão e muita dedicação. O que a gente acredita pode ser diferente do que você acredita. E é justamente isso que torna essa jornada tão incrível. Então, prepara o coração, porque nos próximos minutos você vai descobrir respostas que podem mudar para sempre a forma como você enxerga os primeiros capítulos da Bíblia. Cada versículo, cada capítulo, como você nunca viu antes. Sagrada Timeline. A Sagrada Timeline é onde o invisível se revela. É onde tudo faz sentido. É onde eu ouço a voz que nunca me deixou. Tudo que eu preciso já está dentro de mim. Eu sigo com fé, com coragem, com gratidão. Sou parte viva da Sagrada Timeline e nada pode me parar. Muita gente pergunta: onde estão os dinossauros na Bíblia? A resposta pode estar no próprio tempo de Deus. A Bíblia diz que a criação aconteceu em 7 dias. Mas, e se esses dias não forem como os nossos? E se, para Deus, cada dia da criação representasse milhões, ou até bilhões de anos? Isso explicaria perfeitamente a ciência. Os dinossauros viveram milhões de anos antes do homem. Eles surgiram, dominaram a Terra e depois foram extintos. A ciência mostra evidências claras disso. Fósseis, registros geológicos e até a enorme cratera no México, em Chicxulub, apontada como resultado de um meteoro que teria mudado tudo. Mas existe também outra teoria. Muitos estudiosos acreditam que a queda de Lúcifer, antes mesmo da criação do homem, pode ter sido a responsável pela destruição dessa era. Seja pelo meteoro, seja por outro evento cósmico, o fato é, os dinossauros desapareceram e só depois disso o homem foi criado. Por isso, eles não aparecem nas páginas da Bíblia. Mas, se olharmos com atenção, o próprio livro de Jó fala do Behemote e do Leviatã, criaturas colossais, misteriosas, que ecoam memórias de um tempo em que gigantes caminhavam sobre a terra. E aí, eu te pergunto, será que a queda de um anjo poderia mesmo mudar toda a história da criação? A pergunta é direta. Adão e Eva foram os primeiros humanos da Terra? A resposta pode estar logo nos primeiros capítulos da Bíblia. Em Gênesis 1 está escrito: "E Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança." Mas nesse momento, o texto não fala em Adão e Eva. É apenas a criação da humanidade como um todo. Já no capítulo 2, vemos algo diferente, a história específica de Adão e Eva. Aqui parece claro que eles não foram os primeiros seres humanos, mas sim uma linhagem escolhida a dedo por Deus. Uma linhagem separada. Uma linhagem que viveria no Jardim do Éden, em comunhão direta com o Criador. Agora, pensa comigo, isso explica um dos maiores enigmas do Gênesis. Quando Caim é exilado, ele encontra uma esposa. Mas de onde ela veio? Se existiam outros humanos fora do Éden, a resposta fica muito mais simples. E o que a ciência mostra confirma essa visão. A vida foi surgindo em etapas. Primeiro as formas mais simples no mar, depois os grandes répteis, os dinossauros, extinções, renovações, eras inteiras passando diante dos olhos de Deus. Depois vieram os mamíferos, que foram evoluindo e refinando sua consciência.
Até que, finalmente, surgiram os hominídeos, semelhantes ao homem moderno. Para nós, isso levou bilhões de anos, mas para Deus, pode ter sido apenas alguns dias. E em meio a toda essa humanidade espalhada pela Terra, ele escolheu 2, Adão e Eva. Não porque eram os primeiros, mas porque seriam a linhagem que deveria louvar, obedecer e levar seu nome adiante. Mas essa escolha trouxe também um peso, porque quando essa linhagem falhou, trouxe consequências para toda a humanidade. E aí, pessoal, se você está curtindo esse guia da Sagrada Timeline, já deixa o seu like, compartilha com alguém que também vai amar descobrir esses mistérios e comenta aqui embaixo a sua dúvida. Queremos ouvir você. Cada comentário pode virar o próximo vídeo, a próxima resposta da nossa equipe, viu só? Ciência e religião podem andar lado a lado. A ciência explica o como, mas só Deus explica o porquê. Ele está em tudo, e é por isso que cada descoberta, cada mistério, nos conecta com algo maior. Então não perca a chance de participar dessa experiência incrível e fazer parte da obra. Se Adão e Eva foram apenas uma linhagem escolhida, então surge a grande dúvida. De onde veio a mulher de Caim? O texto bíblico é direto. Depois de matar Abel, Caim é exilado, vai habitar em outra terra e lá encontra uma esposa. Mas espera aí. Se só existiam Adão, Eva e seus filhos, quem era essa mulher? Aqui entra uma das interpretações mais fortes da Sagrada Timeline. Adão e Eva não eram os únicos humanos criados por Deus. Eles eram a linhagem escolhida. Isso significa que já havia outras famílias, outras pessoas, vivendo fora do Éden. Gente que não tinha o mesmo chamado nem o mesmo pacto. E isso explica o mistério. Quando Caim é banido, ele não está entrando num deserto vazio. Ele está sendo jogado em meio a uma humanidade que já existia. Humanidade que também foi criada à imagem de Deus, mas que não tinha sido colocada no jardim. Agora, para e pensa comigo. Se já havia pessoas além da linhagem de Adão, será que Deus sempre teve planos diferentes para diferentes povos? Ou será que a história do Éden é apenas a primeira página de um livro muito maior? Os 7 dias da criação são um dos pontos mais debatidos da Bíblia. Muita gente imagina esses dias como 24 horas literais, mas o próprio texto dá pistas de que se trata de algo muito maior. A palavra usada para dia em hebraico é yom, que também pode significar um período de tempo indeterminado. Isso abre a possibilidade de que cada dia represente uma era inteira, milhões ou até bilhões de anos. Com essa leitura, a ordem da criação em Gênesis não contradiz o que a ciência observa hoje. Primeiro dia, luz, como o surgimento inicial do universo. Segundo, separação das águas, pode remeter à formação da atmosfera. Terceiro, terra firme e plantas, início da vida vegetal. Quarto, sol e lua, não como criação em si, mas como definição de ciclos celestes. Quinto, animais marinhos e aves. Sexto, animais terrestres e, por fim, o ser humano. Sétimo, o descanso de Deus, que muitos entendem como o período em que vivemos agora, uma era de plenitude aguardando a consumação. Ou seja, os dias não precisam ser vistos como relógio humano, mas como etapas de uma narrativa cósmica. E aí vem a grande questão. Se esses dias podem representar eras, será que estamos vivendo o final do 7º dia ou ainda dentro dele? Cada versículo que você assiste na Sagrada Timeline tem um custo, cerca de 97 centavos por versículo. É um projeto gigantesco, recriando toda a Bíblia com inteligência artificial, imagem, som e emoção. Um dos maiores projetos da humanidade. E você pode fazer parte disso. Apoiar a Sagrada Timeline não é só ajudar o canal, é participar da obra, contribuir para que cada capítulo seja perfeito, emocionante e eterno. Se você quiser fazer parte desse projeto, basta escanear o QR Code e ajudar a construir essa história que vai atravessar gerações. Essa é uma dúvida comum. Se Noé levou todos os animais para a arca, onde estavam os dinossauros?
A ciência mostra que eles viveram milhões de anos antes dos humanos. Ou seja, quando Noé construiu a arca, os dinossauros já tinham desaparecido da Terra. Algumas correntes mais literais tentam encaixar os dinossauros dentro do Gênesis, dizendo que talvez fossem chamados de grandes monstros marinhos, ou até que versões menores poderiam ter ido na arca. Mas, do ponto de vista científico, a cronologia não bate. Dinossauros e seres humanos não conviveram. Por isso, a maioria dos estudiosos entende que a arca foi uma narrativa voltada para os animais conhecidos pelos povos antigos, não para espécies extintas muito antes. No fim, o ponto central do relato não é explicar fósseis, mas sim mostrar que a arca simboliza salvação em meio ao juízo. Se até o mistério dos dinossauros já nos faz questionar o passado, imagina o que ainda está escondido nos próximos capítulos da Bíblia. Gênesis 6 nos apresenta uma das passagens mais enigmáticas. Os filhos de Deus. Quem eram eles? Seriam anjos caídos, uma linhagem especial, ou algo que a humanidade ainda não compreendeu completamente? A Bíblia não dá todas as respostas. Mas aqui na Sagrada Timeline, a gente reflete, pesquisa e traz nossa interpretação. Uma hipótese, uma visão possível de como essas histórias se conectam com a criação e com a humanidade. E é justamente isso que torna essa jornada tão fascinante. Cada detalhe, cada passagem, é um convite para você questionar, pensar e mergulhar mais fundo. Então, se você achou os dinossauros misteriosos, prepare-se. O que vem a seguir vai desafiar sua mente e despertar sua curiosidade como nunca antes. Lembre-se, essa é a visão da Sagrada Timeline. Não é a verdade absoluta. A Bíblia tem muitas interpretações, mas aqui você encontra uma história que conecta fé, ciência e mistério. O papel pode queimar, mas a palavra continua viva. Recebo proteção, direção e clareza. A bênção não é só promessa, é realidade. A Sagrada Timeline não é só uma jornada, é um portal. Abro meus olhos, recebo o que é meu por direito. Minha mente se alinha, meu espírito desperta. Nada do que vive foi em vão. Tudo me trouxe até aqui e agora eu lembro. Eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou guiado. A Sagrada Timeline é onde o invisível se revela. É onde tudo faz sentido, é onde eu ouço a voz que nunca me deixou. Tudo que eu preciso já está dentro de mim. Eu sigo com fé, com coragem, com gratidão. Sou parte viva da Sagrada Timeline e nada pode me parar.